A paz do Senhor, irmão Felipe. Bem-vindo ao canal Um Cristão. Antes de continuarmos, deixe aí o seu like, se você não é inscrito, inscreva-se, nos apoie, dê o seu apoio, ouça, compartilhe. Eu creio que o que falaremos aqui será de grande edificação para a sua vida. Esse é algo que você já sabe, mas que se você sabe que há de abençoar outra pessoa, então compartilhe com outros e eu sei que será benção. Amém? Estamos aqui falando sobre conselhos que eu daria a um jovem ou a um não convertido, ou a você que está há mais tempo caminhando na fé, para permanecer na presença do Senhor ou para não se desviar do caminho do Senhor. São 11 conselhos. Primeiro, cultive uma vida de oração. Segundo, tenha uma vida alicerçada nas palavras de Deus. Terceiro, tenha uma fé convicta. Quarto, não ame este mundo. Quinto, resolva firmemente servir ao Senhor. Sexto, procure conhecer o seu Deus. Sétimo, cultive disciplinas espirituais de piedade. Oitavo, sacie, farte a sua mente das dimensões do reino de Deus ou daquilo que vem do reino de Deus, né? Porque o reino de Deus possui muitas coisas boas. Os cristãos, servos de Deus, produzem muitas coisas boas. Nós temos muita coisa boa que nós temos para compartilhar. E muitas vezes nós ficamos saciando a mente nossa cabeça com tantas coisas erradas da cultura do mundo que é divulgada pela televisão e pelas mídias, né? E esquecemos que nós temos uma cultura do reino, uma cultura que vem para abençoar as nossas vidas. E ela serve para edificar, porque ali tem a palavra de Deus, ali tem o conselho do Espírito, tem um direcionamento para nós. E nono, que é o que nós vamos estar falando hoje, nono conselho, não seja orgulhoso. Amém? Tiago capítulo 4, versículos 6 a 10. Mas ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém? O Espírito Santo, ele resiste. Ele faz oposição. Ele se opõe ao orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele também se opõe ao Espírito. Ele não deixa o Espírito trabalhar. Ele não deixa o Espírito operar na vida dele. Ele não dá abertura para o Espírito. Quando o Espírito Santo começa a agir e quebrantar, o Espírito Santo toca em algo que é valoroso para o orgulhoso. E o orgulhoso é orgulhoso porque não abre mão da sua própria causa pela causa do reino. E aí ele pisa na pedra de tropeço, né? E aquilo impede o Espírito Santo de operar na vida dele. Porque o Espírito Santo, ele opera na vida de quem é humilde. Quem é humilde se submete à vontade de Deus, ouve a Deus, se algo lhe contraria, mas é para agradar a Deus, é para agradar o reino, é para agradar o próximo, né? É para edificar a igreja. Ele então se submete, ele ouve, ele escuta, mesmo contrariando muitas das vezes a si, né? Esteja sempre pronto a perdoar e não guarde mágoas, né? Se você quer estar firme na presença do Senhor, seja uma pessoa sempre pronta a perdoar. Pronta. Sabe o que é pronto a perdoar? Estar sempre com o coração disposto a isso. Porque você vai ser muito atacado. Nessa vida nós somos muito atacados. E nós passamos por muitas provas e posto à prova a todo momento de pessoas que vão nos magoar. Mas nós devemos
colocar na mão do Senhor, que sabe todas as coisas e sabe o direcionamento que dá. E devemos estar pronto para perdoar essas pessoas. Estar pronto a oferecer o perdão para essas pessoas, quando procurado, né? E não guarde mágoas. Não fique remoendo aquilo. A coisa já te machucou e você vai ficar arrancando a casquinha da ferida. Você vai ficar cutucando aquela ferida, vai doer mais, vai infeccionar. Não guarde mágoa, não fique remoendo. É difícil não pensar na dor quando a dor dói. Mas se é difícil não pensar na dor, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplacar a dor. E a melhor forma de aplacar a dor não é ferindo mais, mas é colocando bálsamo por cima. E a palavra de Deus, ela tem um bálsamo. O Senhor tem um bálsamo. E na casa do Senhor há homens e mulheres que possuem uma palavra, que possuem bálsamo de Deus nela, impregnada, conselhos bons na casa do Pai, né? Mas principalmente na sua palavra. Busque que o Senhor há de direcionar você a pessoas certas e a passagens da Bíblia, né, que é onde te dá força. Por isso eu falei, em um dos conselhos aqui, eu disse o seguinte: tenha uma vida alicerçada na palavra de Deus. Uma pessoa que tem a vida alicerçada na palavra de Deus, que se enriquece da palavra de Deus. E o conselho que antecedeu, uma pessoa que se farta das dimensões do reino de Deus, de tudo aquilo que a cultura do reino de Deus tem para oferecer, é a pessoa que, quando é magoado, ele tem algo no reino de Deus para ele poder lançar mão e jogar sobre aquela ferida. Ele tem uma estante de remédios espirituais, de emplásticos espirituais, de tratamentos espirituais para aplicar para fazer curativos especiais para aplicar sobre aquela ferida, né? Mas aquela pessoa que guarda mágoas, que remoia mágoas, ele só tende a ficar pior, ele tende a ficar amargurado, ele tende a ficar aquilo que a gente chama na crítica, né, de azedo. Tudo ele começa a olhar com olhar negativo, tudo ele começa a criticar. Isso atrapalha a pessoa de caminhar na presença do Senhor. E isso fortalece nele o seu orgulho, né? Justamente por isso a palavra de Deus nos recomenda a não sermos orgulhosos e a amar e estar pronto a perdoar, a não ficar remoendo, porque se a gente remoe aquilo dói. Então é preciso procurar o bálsamo e aplicar por cima, para que não venhamos a ficar pessoas amarguradas, enraivecidas, com um olhar negativo, pejorativo, críticas secas, né? Nosso referencial é Jesus. Ele é Deus, mas estava aqui como homem. E ele sofreu tudo. Ele sofreu tudo. Ele foi pisoteado por nossa causa. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, que não são pecados que se possa perdoar, que se possa, com uma pena simples, ser cumprido a sentença e a sentença ser satisfeita. Mas a sentença contra o Senhor, ela é o castigo eterno, que é a morte eterna. Então, ele disse, então, se ele nos perdoa de coisas eternas, porque nós não podemos perdoar o nosso próximo, né? Vamos lá, que eu fiz algumas anotações aqui, queria fazer uma rápida considerações, né? O orgulhoso, né? Ele é orgulhoso ou porque acha que está certo, se põe como vítima, tendo a sua causa como a que deve ser ouvida, né? Muitas pessoas que são orgulhosas, a sua causa
é a maior causa que tem. É Deus no céu e ele na terra, né? Ele acha que está certo, ele se põe como vítima, muitas das vezes não sendo vítima, né? Ou sabe mesmo que está errado, mas porque sentiu bem no que fez, não dá o braço a torcer, não se arrepende. Há pessoas que fazem uma coisa e acham, e viu que aos seus olhos carnais e limitados deu aparentemente certo, é algo agradável, algo gostoso, então ele não quer saber de corrigir aquilo, de voltar atrás naquilo não, né? Geralmente pessoas assim estão inchadas em sua carnal compreensão e elas não conseguem discernir, né, a sua própria realidade, como o povo lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, né, que a palavra diz que eles estavam, vamos ver o que está escrito aqui. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eles estavam acoitando, né, abrigando um homem, né, que estava cometendo um ato imoral, e estavam achando-se os progressistas, né, os melhores, né, os liberais, achando-se os inovadores, né, estavam, ou seja, inchados em sua carnal compreensão. Eles não estavam vendo o mal que eles estavam fazendo a eles mesmos como igreja e à própria pessoa, porque faltando a disciplina na pessoa, estavam endossando o seu erro, e fortalecendo o erro em sua consciência, evitando ou privando ele da oportunidade de se arrepender, né? Ok? Amém? E para completar ou para complementar, eu anotei uma frase com uma colega minha chamada Clemilda. Ela disse: pessoas que têm dificuldade em perdoar também têm em arrepender. Eu concordo com essa frase. Eu tentei entender melhor, fazer uma análise dessa frase, né? Por que pessoas que têm dificuldade em perdoar também têm dificuldade em se arrepender? Olha, perdão, a pessoa, para perdoar, ele precisa reconhecer também que ele é perdoado por Deus. Como eu já falei, nosso pecado é infinitamente maior, né? É como a parábola do credor incompassivo. Ele não queria perdoar, mas foi perdoado por seu Senhor, né? E resistiu e se opôs a perdoar, né? Mas o seu Senhor o perdoou, né? Então, como ele se opôs a perdoar, depois o seu Senhor castigou, não removendo o seu perdão, né? Então nós temos que reconhecer que nós somos muito mais devedores a Deus e Ele nos perdoou. Então nós devemos também estender o braço ao nosso próximo, assim como Deus, que não deve nada a ninguém, que não tem obrigação de nos perdoar e nos perdoou, né? Deixar quem perdoa também, ele tem a postura de estar deixando de lado o fato de que muitas das vezes ele está certo na sua posição. Ele está certo, ele é a pessoa ofendida, ele é a pessoa que foi magoada, mas mesmo assim ele não está ali reivindicando o seu direito, mas ele se humilha, né, estendendo o perdão à pessoa. E pelo outro lado, a pessoa que tem que se arrepender, ele precisa deixar o orgulho de achar que está certo, porque muitas das vezes ele está errado, mas ele acha que está certo. Então, por que ele vai querer se arrepender? Se arrepender de quê? Então, primeiramente, ele precisa reconhecer que ele está errado, né? Abandonar a soberba da vida. Reconhecer que está errado, se humilhar. Se humilhar é tornar-se humilde, né?
Não existe uma observação, não existe humilde e orgulhoso. Ah, aquela pessoa é tão humilde, mas é orgulhosa. Não existe isso. Existe a pessoa simples e orgulhosa, né? É simples no jeito de vestir, simples no jeito de falar, mas é uma pessoa dura, orgulhosa, né? Perdoar e se arrepender precisa ser da mesma disposição de coração, que é a disposição de se humilhar. Então, por que as pessoas que têm dificuldade em perdoar também têm em se arrepender? Porque a mesma disposição de coração que você tem que ter para perdoar é a mesma disposição de coração que você tem que ter para se arrepender. E qual disposição é essa? É a disposição de se humilhar, de abrir mão do seu tesouro, daquilo que do seu achismo que está certo, ou de você realmente estar certo quando é no caso da pessoa que tem que perdoar, né? Ou da pessoa que tem que se arrepender. Eles precisam de ter a mesma disposição, a disposição de se humilhar, de largar o orgulho para lá, jogar o orgulho para lá e se tornar humilde. Por isso, quem não é capaz de se perdoar também não é de se arrepender. O orgulhoso não tem a disposição de se humilhar e não tem a disposição de se submeter. E Jesus tem as duas coisas. Ele tem a disposição de humilhar e de se arrepender, porque ele diz: vinde, aprendei de mim, que sou manso. O que é o manso? Manso é aquela pessoa que tem a disposição de se submeter. Ele tem a força para fazer algo, mas ele reduz a sua força. Ele se submete, né? E a disposição, e humilde de coração, né? A pessoa que se humilha. Submissão é algo próprio do manso. Deus não precisa perdoar. Deus não precisa perdoar, mas Ele perdoa. E não tem necessidade de se arrepender. Logo, quem não perdoa, também não se arrepende, por consequência, coloca-se no lugar de Deus. Então, Deus ele não precisa perdoar, mas Ele perdoa. Ele não precisa se arrepender e não tem necessidade de se arrepender. Então, a pessoa que não perdoa, também não se arrepende, ele está se colocando no lugar de Deus, ou seja, eu tenho todo o direito do mundo, né? Mas Deus não, como diz a palavra, Jesus não se usurpou, né? não se arrogou na posição de Deus, mas se humilhou, assumindo a forma de servo, até a morte e morte de cruz. Ok? Eu deixo essa meditação para você, que o Senhor continue falando mais do seu coração. Ainda falta mais 2 vídeos dessa nossa série, mais 2 conselhos, e eu peço que você venha acompanhar, compartilhe e abençoe outras pessoas. Fique com Deus, a paz do Senhor.